Meus amigos, muito boa noite a todos vocês. Uma vez mais, queria lhes agradecer por participarem de um vídeo aqui no canal Fernando Gil, Economia Sem Ideologia. Queria pedir a vocês também que, caso estejam gostando dos vídeos, das lives aqui apresentados, que compartilhem os mesmos com os amigos de vocês, porque a minha proposta, uma vez mais quero lhes dizer, é desideologizar qualquer debate, ou seja, me afastando da polarização política vigente aqui no Brasil, infelizmente, que, no meu entendimento, é bastante deletéria para o nosso próprio desenvolvimento. Então, se você compartilhar esses vídeos e esse modus operandi for aceito pelos amigos de vocês, haverá um grupo maior de pensadores que, na verdade, estejam ao encontro dos meus objetivos aqui, que é pensar o Brasil mais qualitativo, que é pensar o Brasil mais desenvolvimentista. Portanto, se você puder compartilhar com os amigos de vocês esse conteúdo, eu lhes agradeceria bastante. Eu quero inicialmente lhes pedir desculpas pelo conteúdo apresentado hoje. É bastante polêmico, é algo que, no meu entendimento, atinge o nosso estado anímico, é algo que compromete, inclusive, o nosso bem-estar, compromete realmente aquela qualidade de fim de noite ou início de manhã que nós precisamos ter psicologicamente para que enfrentemos os nossos desafios. Realmente é um tema muito difícil e eu não vou conseguir ser tão racional como eu gostaria, porque ser passional, acho até que é uma obrigação em função daquilo que eu escolhi para falar para vocês hoje. Ou seja, eu acabei de ler que o assassino de uma criança de 5 anos acabou de ser solto, vai cumprir a sua pena de 31 anos no regime aberto, agora nas ruas, e que a coautora do assassinato dessa criança de 5 anos já está livre há 2 anos, uma vez que ela recebeu uma pena de 26 anos menor do que a de 31 do pai dessa criança. Estou falando ali da Jatobá e do Nardoni, porque é assim que eu vou lhes tratar. Não vou falar do primeiro nome deles, porque acho que eles não merecem. Preciso lhes falar sobre o que é que eu penso sobre essa decisão, no meu entendimento incompreensível, porque essas pessoas que mataram a filha e a enteada, respectivamente, elas estão soltas e convivendo conosco. Isso. Você vai entrar numa loja, você pode estar ali ao lado dessas pessoas que, no meu entendimento, não têm condições de frequentarem os mesmos lugares que nós, porque elas são propensas a cometerem outro assassinato como esse, porque se o pai que passa o dia inteiro com uma criança, junto com a madrasta dela, junto com a sua companheira, e trata bem essa criança durante todo o dia, como mostram as filmagens, como mostram os vídeos, e no final da noite tem ali, eu diria, a maldade, tem ali o requinte de crueldade de cortar a rede de proteção da janela para poder calmamente atirar a criança lá de cima, realmente não é um indivíduo que possa estar conosco dentro do cinema, dentro de um estádio de futebol, dentro de uma pequena loja no shopping. É um indivíduo que, junto com ela também, que não pode participar das mesmas atividades que nós. É um indivíduo que tem que estar trancafiado, ele e a coautora, ele e a ex-esposa, parece que eles estão separados. Estarreci realmente quando, agora há pouco, li que ele havia sido solto. Confesso a vocês que já havia lido que a madrasta da menina havia sido solta, inclusive até mãe de 2 filhos, que tiveram até que trocar os sobrenomes do pai, né? Porque, obviamente, que esse sobrenome ficou estigmatizado como violento aqui no Brasil, claro, e no mundo inteiro, porque isso teve repercussão no mundo inteiro, mas mãe, e com uma justificativa de que tinham que cuidar dos filhos, enfim, mas
no meu entendimento, não apta também para poder educar. Parece que os dois filhos têm 19 ou têm 17 anos, fico eu pensando aqui, como vivem esses dois rapazes, não é? Esses dois filhos, sabedores que os seus pais foram capazes de cometer ato tão bárbaro. Fico pensando aqui como deve ser filho de duas pessoas tão mais. Fico eu pensando aqui se o futuro desses jovens também não foi comprometido com tudo isso e principalmente com o convívio agora com essas duas pessoas. E o que mais me estarrece ainda é que, em função daquelas saidinhas, que no meu entendimento precisam ser vistas, eu diria assim, com um olhar preocupante por parte da sociedade, mas fico eu pensando aqui, como é que pode ter sido possível que nessas saidinhas os dois tenham sido padrinhos de casamento de uma pessoa? Como é que pode uma coisa dessas? Porque tem fotos deles circulando juntos, circulando no meio social, essas fotos dos dois juntos sendo padrinhos de um casamento. Fico eu pensando aqui, como é que pode ser possível que alguém ainda os convide para que sejam padrinhos do seu casamento? Ou seja, que valores que tem? Eu sei que é um vídeo até comprometedor, pode ser até que haja consequências, mas fico pensando aqui, se eu convidaria dois assassinos para que, então, participassem como padrinhos do meu casamento. Para que todas aquelas pessoas ali que estavam no casamento os vejam ali. Ou seja, para que essas pessoas estejam na mesma festa, para que essas pessoas estejam na mesma cerimônia que elas. Né? Fico pensando aqui, eu como convidado de um casamento, chegando ali, vendo dois assassinos ali em cima do altar, no altar, inclusive, como padrinhos de um casamento. Como é que pode ser possível? Que valores são esses? E eu quero dizer o seguinte, não querendo criticar o juiz que determinou as solturas, porque os dois estão soltos, fico eu pensando aqui, que leis são essas? Porque eu acho que um juiz é um intérprete daquilo que está na lei. E se a lei lhes concerne o benefício da soltura, então essas leis precisam ser mudadas. Então as leis aqui do Brasil precisam ser modificadas, e é por isso que eu digo que precisa existir racionalidade no momento em que você vai escolher aqueles que podem propor novas leis. É preciso que haja inteligência para isso, é preciso que você vote nas pessoas certas, porque certamente isso aí, meus amigos, estarreceu o mundo inteiro. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas qualquer um que entenda o mínimo de sociedade, qualquer um que tenha empatia, realmente não vai compreender a soltura dos dois. Gil, o que isso afeta a economia? Afeta muito, né? Porque, de fato, são duas pessoas que cometeram um crime bárbaro e que desacreditam o Brasil, que desacreditam um país que precisa ter um sistema judiciário que seja confiável, que precisa ser esse sistema judiciário, então, capaz de mantê-los ali. Ou seja, um país que tenha leis que realmente impeçam que esses dois tenham que conviver comigo, com você. Eu me recuso a acreditar que essas pessoas, acho que moram em São Paulo, estejam próximas a mim, involuntariamente, dentro de uma loja, de um shopping, quando eu vou a São Paulo. É realmente inacreditável. Você diga aí o que você está pensando, porque isso de fato me estarreceu bastante. Os dois estão soltos. Assassinaram uma criança, cortaram ali a rede de proteção, jogaram a criança, simularam tristeza, negam até hoje o fato, dizem que foi um intruso que entrou ali, versão completamente inverossímil. Fico eu imaginando aqui como é que pode ser possível viver numa sociedade dessa. Essas leis precisam mudar. É preciso que haja uma outra interpretação de algo que realmente nos impeça de ter que passar por isso de maneira involuntária, conviver com dois assassinos desse. E isso aí repercute fora. Isso aí, de fato, atrapalha muito o ambiente que nós temos que ter de realização de investimentos aqui.
Talvez seja por isso, inclusive, que muitas pessoas evitem o Brasil até, não é? Algo que é muito mais importante discutir do que essa polarização Lula-Bolsonaro que nós estamos vendo por aí, porque enquanto nós discutimos isso, eu diria, o trem da maldade passa, como passou, os dois estão soltos e sendo, inclusive, convidados para padrinhos de casamento. Como é que pode ser possível? Se inscreva aí e deixe o seu like.